Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, bem-vindos ao canal de Afrodite. Eu me chamo Letícia, se você ainda não me conhece. E se você já me conhece, muito obrigada por ter voltado aqui no meu canal mais uma vez para a gente conversar. Pessoal, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Vocês sabem que o foco do canal é tiragem de tarô e oráculo, mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre deuses, deusas antigos. E aí eu escolhi para a gente começar esse assunto, eu vou procurar trazer mais, né, desse assunto, vou procurar fazer um quadro fixo aqui no canal falando sobre isso. Mas a deusa que eu escolhi para iniciar essa conversa é a deusa Frigga. Hoje é uma sexta-feira, o dia que eu tô aqui gravando esse vídeo, tá? E sexta-feira é o dia de Frigga. Então, para quem nasceu numa sexta-feira, parabéns. Você tem uma mãe, uma deusa maravilhosa, né? Ou a energia, em outras palavras, a energia que lhe amparou no momento que você chegou aqui nesse planeta foi uma energia muito linda, maternal, que é a energia de Frigga. Frigga é uma deusa da mitologia nórdica, como a gente já vai ver. Não por acaso eu estou aqui hoje vestida de azul. Frigga, ela se apresenta com trajes azuis, né? Então ela geralmente aparece com um longo vestido azul, um manto branco. Ela também tem um manto de penas de gavião, ou de falcão, que é o animal dela. O cisne também está relacionado a Frigga. Eu nasci numa sexta-feira, eu sou uma filha de Frigga, não por acaso que eu devociono para ela, porque eu nasci numa sexta-feira, né? Eu vou colocar os óculos aqui, porque daí eu consigo falar melhor com vocês e eu vou vendo os tópicos aqui que eu coloquei pra gente conversar, tá? Então, quem nasce numa sexta-feira é um filho ou filha de Frigga. Parabéns, de novo. O nome Frigga significa a amada. Alguns vão dizer que significa a mais amada. Também pode ser, né? No sentido de que, como esposa de Odin, o grande deus, o grande pai da mitologia nórdica, ela é a mais amada, porque é a mais amada por ele. Odin teve muitas mulheres, disse, e Frigga então seria de todas a mais amada por ele. Mas Frigga é a deusa que é a amada, ela é a deusa que representa o amor, a totalidade feminina, porque ela é uma deusa relacionada ao feminino, especialmente à mulher, né? A mulher matéria mesmo, assim, mulher encarnada. Frigga responde pelas mulheres, tá? Responde por todas as mulheres. Esposa de Odin, mãe do deus Baldur. O deus Baldur, aqui cabe uma explanação para vocês entenderem algumas referências, tá? Baldur, na mitologia nórdica, ele era o deus que todo mundo amava. Ele era um deus, assim, maravilhoso, o deus da justiça, da beleza. Ele tinha a representação do sol. E ele, filho de Frigga, então. E aí, vocês vão ver um detalhe interessante que acontece na história, né? E nas mitologias e na história da humanidade. Então lá, a gente está falando aqui da Era do Bronze. Lá na mitologia nórdica, Frigga era a mãe. Vou contar a história e vocês vão identificar essa história. Vocês já ouviram isso em algum lugar, tá? Frigga era a mãe do deus Baldur, que era considerado o salvador. Baldur tem uma representação com o sol também, tá? Então o sol, que é o grande, o astro que tudo promove na Terra, não é? Então Frigga era a mãe de Baldur, que representava o sol.
Baldur é um deus que morre, porém renasce. Renasce após o Ragnarok, que é o fim dos tempos para a mitologia nórdica. Então Baldur ele renasce após o Ragnarok para salvar a humanidade. Eu vou repetir. Baldur é um deus que morre e renasce para salvar a humanidade, considerado o Salvador. Frigga, a mãe de Baldur, que se veste de azul e um manto branco. Né? Eu tenho certeza que vocês já ouviram essa história em algum lugar. E sim, o cristianismo, ele absorveu muitas histórias da antiguidade, das antigas religiões e dos antigos deuses. Isso é um fato e a gente não pode fazer nada com relação a isso, né? É um fato. O cristianismo bebeu na fonte das antigas religiões, né? Isso é uma verdade. Então essa relação que existe entre Frigga, Virgem Maria, né, Baldur, Jesus Cristo, morreu para renascer, para salvar a humanidade, é interessante, né? É interessante que a gente saiba, que a gente conheça também essas histórias, da onde vêm, né? Por quê? Da onde que surgiram histórias como essa? Bom, mas não é disso que a gente está falando, a gente está falando de Frigga, tá? Então, como eu estava dizendo, tudo que se relaciona à mulher e tudo que se relaciona ao feminino se relaciona a Frigga. Frigga é a deusa da intuição, da vidência. Tem 3 deuses na mitologia nórdica que tem o poder da vidência, que tem o poder de prever o futuro. Um é Odin, que vê tudo, né? Vê o passado, o presente, o futuro. O segundo é Heimdall. E a terceira é Frigga. Só que Frigga, ela tem o poder da intuição, ela tem a vidência, mas ela não revela, tá? Frigga não revela as suas previsões e as suas premonições. É dela, faz parte dela. Ela não revela as premonições dela. Só existe uma ocasião onde Frigga revela as suas previsões, tá? Só existe uma ocasião, que é para as mães. Então, essa intuição que as mulheres, mães, têm com relação aos seus filhos, vem de Frigga, né? Às vezes, quando a mãe tá lá e dá aquela coisa assim no coração, que houve? Aí vai ver o filho, sei lá, caiu na creche, tropeçou, arrebentou o joelho, sei lá. Mas esse foi um exemplo bobo, né? Claro. Mas esse tipo de intuição e de premonição muito típica da maternidade é Frigga que dá. Os filhos de Frigga têm essa premonição, sabe? Os filhos de Frigga, eles trabalham com a premonição. Muitos são empatas, muitos são videntes, muitos revelam, outros não. Sobre o relacionamento de Frigga e Odin, né? Eu disse que Frigga e Odin, casados, o pai de todos, a mãe de todos. Só que a relação conjugal de Odin e Frigga é interessante, porque eles não vivem no mesmo palácio. Cada um vive no seu. E isso também representa uma face dos filhos de Frigga de muita independência. Então, as filhas, especialmente as mulheres filhas de Frigga, elas têm aquela característica de serem mulheres amorosas, afetuosas, mas não dependentes, né? Então, as filhas de Frigga, se você nasceu aí numa sexta-feira, você deve ter essa característica, assim como eu que nasci numa sexta-feira, de serem mulheres muito independentes. Então, sempre que ocorre algum tipo de dependência ou codependência conjugal, matrimonial, aquilo incomoda uma filha de Frigga, um filho de Frigga, tá? Então, aquilo incomoda. Não quer dizer que ela não seja uma boa esposa, muito pelo contrário, né? Ela é a grande mãe, ela é a grande nutridora, ela é a deusa que representa a mulher no sentido
o feminino da mulher. Então, nutrir uma relação faz parte de uma face do feminino que Frigga está muito presente, porém também a individualidade, certo? Disse também que Odin, eu acho lindo isso, é uma parte linda da história deles. Disse que Odin criou as estrelas e deu de presente para Frigga. Frigga, ela representa o céu, por isso o azul, tá? Então, desde o azul mais claro até todos os tons de azul são cores que se afinizam com Frigga e tem uma familiaridade com essa deusa. Se você quiser fazer algum tipo de devoção a ela, uma vela azul dedicada a ela já tá ótimo, já tá de bom tamanho. Só não acendam a vela simplesmente, né? Quando vocês forem acender, intencionem. Ninguém precisa ser sacerdote ou sacerdotisa para fazer isso. É só intencionar. Intencione para Frigga, para a mãe de todos, uma vela azul. Vocês podem fazer isso. As ervas de Frigga são a manjerona, a bétula. Bétula é uma casca de uma árvore, se não me engano, então não é muito fácil de encontrar aqui. Mas a manjerona, vocês podem fazer um chá de manjerona, adoçar com mel, beber, tomar um banho também, acender uma velinha azul. São maneiras de se dedicar, de devocionar para essa deusa, de agradá-la. Flores brancas também. Eu aqui, vocês não estão vendo, porque bem aqui embaixo da minha janela, aqui eu sempre tenho flores na minha casa. Então aqui agora, nesse momento, eu tô com um buquê ali de rosas brancas para Frigga, porque toda sexta-feira eu trago flores para ela e para Afrodite. Então eu trago aqui, eu tô com umas rosas brancas, ali eu tenho um cristal azul que eu ganhei, que também é dela, e a vela dela ali também, uma vela azul para Frigga. Então vocês podem fazer isso, tá? Eu me visto de azul na sexta-feira, mas é porque eu devociono para ela, né? Então não é o caso, vocês não precisam fazer isso caso vocês não queiram. Eu tava falando uma coisa antes de eu falar disso. Ah, tá. Frigga, ela é o céu. Então, por que o azul? Porque Frigga, ela é o céu, ela é o firmamento. Ela é aquilo que a gente olha e enxerga quando a gente olha para cima, a gente vê aquele azul, é Frigga. É o manto de Frigga, que é um azul celeste. E as nuvens são o vapor da água que cai lá do castelo dela, em Asgard. Então cai uma cascata de águas e a cascata é uma cachoeira enorme, são muitas águas, na verdade. O castelo de Frigga são muitas águas. Ela também se relaciona à água, tá? Então cachoeiras, mar, lagos, rios também tem um aspecto devocional a Frigga. Então as nuvens seriam o vapor da água do castelo de Frigga, e o próprio azul, o próprio céu, ela, né? Ela com o seu manto, por isso que ela vem vestida de azul, com um vestido azul, porque ela é o céu. E à noite, então, como a noite é escura, Odin, para que clareasse a noite, para que a noite fosse mais bela, Odin então criou as estrelas e presenteou a Frigga. Todas as estrelas do céu são um presente de Odin para ela. Eu acho super bonito isso. Como mãe, a Frigga ela é mãe de Baldur, como eu falei, mas também ela adota como mãe todos os outros filhos de Odin, como Thor, por exemplo, que não é filho dela, mas ela se sente mãe de Thor. E todos os filhos de Odin, né? E todos os filhos, na verdade, Frigga é a mãe de todos, porque ela acolhe todos os filhos, inclusive os filhos que não têm mãe.
Então, órfãos, né? Pessoas que perderam as suas mães, todas essas pessoas Frigga acolhe. Frigga acolhe todo mundo. Ela é a grande mãezona mesmo que acolhe a todos. A questão de Frigga com as mulheres é muito interessante, porque Frigga, ela não aceita que uma mulher seja oprimida, maltratada, desvalorizada na sua essência. Então, Frigga também é aquela deusa que a gente pode e deve recorrer nos momentos em que nos sentimos subtraídas da nossa liberdade, da nossa essência, da nossa polaridade feminina, sabe? Então, assim, as pessoas... Eu vou contar pra vocês, assim, uma história. Eu tenho uma história de trabalho, e isso não tem nada a ver daí, quer dizer, tem e não tem, né, com a espiritualidade. É uma história de trabalho minha mesmo, pessoal, com mulheres que foram privadas da sua liberdade, tá? Isso é uma coisa que pouquíssima gente sabe. Aliás, agora todo mundo vai saber, né, porque eu tô falando aqui no YouTube. Mas eu tenho um trabalho numa organização governamental, tá? Não é não governamental, é uma associação governamental mundial que presta serviço, que presta socorro para mulheres ao redor do mundo, mulheres que são privadas da sua liberdade. Então, ali a gente tem mulheres que sofrem algum tipo de abuso, mulheres que estão encarceradas também, mulheres que são privadas de estarem com os seus filhos por uma questão político, social, econômica, mulheres que sofrem injustiças, mulheres que são, especialmente mulheres que são impedidas de falar, né? Mulheres que são impedidas de colocar a sua verdade com liberdade no mundo. Então, essa organização trabalha em prol dessas mulheres, né, no mundo todo. Então, aqui a gente tem desde jornalistas que, por alguma questão em algum país, desses países aí que as pessoas não têm liberdade, né, de imprensa, então mulheres jornalistas que vão fazer algum tipo de denúncia e que acabam sofrendo as consequências disso, ou mulheres simplesmente que são tolhidas da sua liberdade só pelo fato de serem mulheres, ou mulheres que têm algum tipo de aprisionamento sexual, ou mulheres que têm algum tipo de aprisionamento intelectual pelo fato de serem mulheres, mulheres que são separadas de seus filhos, né, por algum motivo também socioeconômico ou cultural. Então, essa organização presta serviço para essas mulheres. Mas por que eu contei isso? Eu contei porque Frigga é a deusa que eu recorro toda vez que eu me sinto tocada por uma questão feminina e que me deixe sem, como é que eu vou dizer, uma questão feminina de alguma dessas mulheres e que eu me sinto sem condições de auxiliá-la, né? Porque às vezes a gente acha isso, eu não tenho condições, o caso é tão grave, o caso é tão complicado, o caso é tão difícil que eu não tenho condições de ajudar. Então é a Frigga que eu recorro nesse momento, porque Frigga é a deusa que não aceita, que não permite que a mulher se sinta desvalorizada e que a mulher se sinta tolhida da sua liberdade, tanto da sua liberdade física quanto da sua liberdade de expressão, certo? E também as mulheres que são separadas de seus filhos por algum motivo, Frigga também vai auxiliar.
É a deusa de quem nasce na sexta-feira, já falei, é a padroeira da sexta-feira. É a padroeira do casamento, é a padroeira do lar, é a padroeira das relações, dos relacionamentos saudáveis, né? Tanto que eu falei que ela e Odin se dão super bem. Ela é a única que se senta no trono de Odin junto com ele. Vocês vejam que ela é poderosa. E é legal e é interessante porque o poder que Frigga emana é um poder da própria feminilidade, né? Vocês vejam que em nenhum momento eu estou aqui dizendo que ela era uma deusa guerreira que impunha a espada. Não que é ótimo também ser uma deusa guerreira, uma mulher guerreira. Mas o que eu quero dizer é que o poder que emana de Frigga, e esse poder feminino, ele nem sempre necessariamente precisa vir através de empunhar uma espada, né? Muitas vezes esse poder ele vem através de outros atos que também tem a ver com a feminilidade, que também tem a ver com o poder, né? E aqui por poder a gente entende não o poder sobre o outro, né? Não é isso, mas o poder de si, o poder de si. E tanto que ela era tão poderosa, ela é tão poderosa, que ela é a única que se senta no trono de Odin junto com ele, sem nunca ter sido, né, como eu disse, uma mulher com aquela coisa da guerra, da espada, da coisa bélica. Como Freya, por exemplo, que é outra deusa maravilhosa, que outro dia eu vou falar sobre ela. Mas o poder de Frigga é o poder da sensibilidade, né? E da eloquência também. Se bem que o deus mais eloquente é Odin, né? Ele é que tem o poder da palavra, ele que nos dá a palavra. E acho que é por isso que eu sou assim tão falante também, porque eu junto com Frigga devociono para ela e devociono para Odin. Inclusive, deixa eu mostrar para vocês. Eu tenho aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Esse aqui são dois talismãs que eu carrego. E aqui um representa Frigga e outro Odin. Aqui eu tenho uma pedra da estrela, que não é uma pedra natural, né? Não é totalmente natural. A pedra da estrela ela é fabricada, mas mesmo assim ela tem componentes naturais também. É uma pedra da estrela que eu acho que tem muito a ver com ela, pelo fato que eu falei, né, de ser o céu e ser a estrela. Ela é uma pedra muito bonitinha, ela tem vários pontinhos cintilantes aqui, como se fossem milhares de estrelas. Então, se relaciona a Frigga. E aqui eu tenho essa árvore aqui, né, que é a árvore Pig Brasil, que faz parte também da mitologia nórdica. Vocês conseguem ver? Então, para mim, essa árvore representa Odin e Frigga. Não por acaso eu ganhei essa medalha de uma pessoa que devociona para Odin. E aí eu tenho esses dois talismãs aqui no meu pescoço para representar esse casal, que é o Deus e a deusa, pai e mãe de todo mundo. Eu espero que vocês... Eu vou deixar aqui nos créditos, se eu lembrar, alguns sites ou algumas matérias para vocês, caso queiram, né? Caso resolvam conhecer melhor essa deusa e essa mitologia. Eu falei bem pouco sobre ela aqui, tem muito mais coisas para serem faladas, dei só uma pincelada mesmo. Nas características dos filhos de Frigga, né? Geralmente são pessoas emotivas, emocionais, são pessoas caridosas, são pessoas elegantes. Os filhos, as mulheres, especialmente filhas de Frigga, são mulheres elegantes, são mulheres que têm assim uma postura, são rainhas, né? Frigga é uma rainha, então geralmente você dificilmente vai ver uma filha de Frigga exagerando nos adornos, né, com brincos muito grandes ou com maquiagens muito grandes. Ela vai sempre preferir uma coisa menor, uma coisa mais elegante, mas com valor, né? Então, assim, ó, é a real ideia de valor. Então, é o ouro, por exemplo, mas não é o ouro porque ele custa caro, custa dinheiro, mas é o ouro pelo valor do ouro.
Então, os filhos de Friga têm muito essa ideia do valor, diferente de preço, é o valor. São pessoas que gostam muito de receber em casa, são bons anfitriões e anfitriãs. São pessoas que você vai na casa dele, assim, ou dela, ela vai sempre te receber de braços abertos, geralmente com comida. É uma pessoa que gosta muito de oferecer comida para os hóspedes, né? Ela sente prazer em cozinhar para o hóspede e fazer um alimento para quem vai na casa dela ou dele. Deixa eu ver o que mais, outras características aqui de um filho e filha de Friga. São um pouco silenciosas, são pessoas silenciosas, são pessoas que podem parecer arrogantes no primeiro momento, quando você as conhece. Você pode ter aquela impressão, mas como eu disse, como ela tem aquela realeza, muitas vezes o filho de Friga pode dar a sensação de ser um pouco arrogante, mas não é, não. Certo? E eu acho que é isso que eu queria dizer para vocês sobre Friga. Eu não falei da roca de fiar. Friga, ela também se apresenta com uma roca de fiar, né? A roca, antigamente, né, é um artefato onde as tecelãs, na antiguidade, hoje ainda, mas hoje, claro que tudo mudou, mas na antiguidade as tecelãs tinham isso, era uma grande roda, onde ali elas ficavam fiando, colocavam a lã pura e iam puxando a lã e fiando. Claro que eu não sei como é que é, então eu não sei explicar para vocês como é que isso funcionava, mas eu sei que era mais ou menos isso. Puxava ali e ia fiando e dali saía o fio, né? O fio que depois era enrolado e era tecido as roupas e enfim, né? Então Friga, ela se apresenta, inclusive a imagem mais usual de Friga é segurando segurando como é que é o nome daquilo? A agulha da roca de fiar, tá? Então ela e da agulha assim vem um fio passando, né? E aí esse fio pode passar por tudo. Então isso representa também o fio da vida, né? O fio da vida de cada um de nós. Como ela é a mãe, então essa representação de fio da vida tem alguma representação também ali com o cordão umbilical, né? Então a mãe, né, com o fio da vida de cada um, de cada pessoa, de cada ser da terra, onde ela tece, né, e roda através daquela roda de fiar, através daquela roca, a vida de cada pessoa, os acontecimentos, enfim, né? E essa relação com o cordão umbilical me ocorreu agora, eu achei muito boa até, inclusive. Eu não tinha pensado nisso antes, mas é interessante, né? Sabe? Então é isso. Friga tem essas representações. Friga é a grande mãe, a mais amada. E se vocês nasceram numa sexta-feira, parabéns, 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 porque vocês têm ao lado de vocês uma deusa maravilhosa. Pode ser que eu faça um segundo volume desse vídeo falando mais sobre Friga, porque como é uma deusa que eu adoro, eu tenho muito mais para falar sobre ela. Na verdade, eu tenho muito para falar sobre muitas deusas, mas é que eu já quis começar com ela mesmo, porque ela é a minha deusa de devoção. Tá bom? Muito obrigada, então, por vocês terem ficado no vídeo comigo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo. Sucesso para vocês todos, né? Não esqueçam, devocionem para Friga, olhem para o céu e saibam que essa deusa está ali nos abençoando todos os dias, desde sempre e para todo sempre.